Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Fluirmente Cast. Olá pessoal, sejam todos bem-vindos, eu sou o Gerson Flores. Este é o 12º episódio do Fluirmente Cast e hoje nós chegamos ao ápice da nossa minissérie inspirada na sabedoria do Dr. Wayne Dyer. Nos nossos 2 últimos episódios, a gente fez uma jornada profunda e reveladora em cima dessa sabedoria do Dr. Wayne Dyer. No primeiro episódio, no episódio número 10, nós nos deparamos com uma escolha fundamental, que é a escolha que define nossa existência. Se nós vamos viver sobre o manto do ego, que pergunta a todo instante, por exemplo, se o que eu ganho com isso quando eu estou fazendo alguma coisa, ou se nós vamos nos alinhar com o mantra do espírito, da nossa alma, que nos convida a todo momento a perguntar como que eu posso servir dentro de algo que eu estou buscando ou fazendo por alguém. Depois, no episódio seguinte, no episódio 11, nós pudemos testemunhar, através da incrível história de cura da Anita Moorjani, que o medo é a energia que nos contrai e nos adoece, e que o amor, expresso como autenticidade e a ausência do medo, é a força que nos cura e nos liberta. E passando pelo episódio 10 e 11, eu acho que naturalmente surge uma pergunta nas nossas mentes, né? Essa pergunta seria mais ou menos assim: olha, eu entendi o que foi dito até aqui, eu vejo o destino, eu compreendo a verdade por trás dessas ideias, mas como eu trago isso para a minha vida real, para a minha vida cotidiana, para o meu dia a dia, com todos os meus desafios, com todas as minhas imperfeições? Como que eu posso trazer para a minha realidade todos os ensinamentos que nós aprendemos aqui, vindos do episódio 10 e do episódio 11? E é exatamente essa pergunta que nós vamos responder hoje. Se os últimos 2 episódios foram o porquê, este de hoje ele vai ser o como. E nós vamos abrir um verdadeiro kit de ferramentas práticos. É um mapa deixado para nós por um dos maiores mestres espirituais que a humanidade já conheceu, que é o Jalalain Rumi. Para quem não conhece o Rumi, ele foi um sábio, um poeta persa do século XIII, e sua sabedoria está totalmente conectada ao sufismo. O sufismo, de forma bem simples, para todo mundo saber o que é, ele é o coração místico do Islã. É um caminho que busca a experiência direta e pessoal com o divino, não através de dogmas, mas através do amor, da purificação do coração, do autoconhecimento profundo e assim por diante. O Rumi foi um grande mestre dessa tradição, e a sua poesia é a mais pura tradição da jornada sufi para dissolver o ego e se encontrar com o amor universal. E cada passo que nós vamos explorar hoje, cada passo é uma ferramenta para enfraquecer essas garras do ego e nos alinhar com a nossa essência, com a nossa verdadeira essência, que é a essência da nossa alma. E isso tudo nos conecta diretamente ao nosso fio de ouro, que nos diz que a consciência é a chave para a liberdade. E para começar essa nossa jornada de hoje, eu procurei e separei aqui uma frase do próprio Rumi, que resume o destino final de todos esses nossos passos: a aniquilação do ego para a descoberta do nosso verdadeiro eu. A frase diz assim: você não é uma gota no oceano, você é o oceano inteiro em uma gota. Linda e profunda essa frase do Rumi, né? E com essa imagem formada nas nossas mentes desta frase, vamos mergulhar nas ferramentas que nos ajudam a sentir essa imensidão que o Rumi nos traz. Vamos lá. E o Rumi, pessoal, ele é muito famoso pelas suas poesias, por todos os textos que ele escreveu, mas eu posso dizer que ele não era apenas um poeta. Ele era um cartógrafo da alma, se assim posso colocar. E ele mapeou a jornada interior e nos deixou um guia para a gente seguir. E hoje nós vamos desempacotar cada uma dessas 7 lições do Rumi, conectando cada uma delas com tudo que a gente aprendeu até aqui. Vamos lá, vamos para o primeiro passo, que é remover
a raiva. A raiva, dizia o Rumi, é a ausência de paz. Já o Eckhart Tolle, ele nos diria que a raiva é uma das manifestações mais poderosas e viciantes do corpo de dor. É o ego em sua mais pura forma de defesa gritando: eu estou certo e você está errado. A raiva nos acorrenta a uma história, a um evento passado, nos roubando a única coisa que realmente possuímos, que é o momento presente. A ferramenta que o Rumi nos deixa aqui não é suprimir a raiva, o que seria inútil, mas observá-la. É usar a nossa consciência, a nossa presença, para ver a raiva surgindo como uma nuvem escura, mas sabendo que nós não somos a nuvem. Nós somos o céu azul por trás dessa nuvem. E como a gente já aprendeu em vários dos nossos episódios passados, observar esta raiva sem alimentá-la com mais pensamentos vai fazer com que ela perca a sua força e ela se dissipe. É assim que nós vamos lidar com a raiva, com a observação, sendo testemunha e nos tornando esse observador desta raiva que pode surgir a qualquer momento. Já o segundo passo é o perdão. E o perdão, ele é o antídoto para a raiva. E a gente precisa entender, porque eu acredito que muitos de nós temos uma concepção muito errada do que é o perdão. Perdoar não é um presente que você dá ao outro, é um presente que você dá a si mesmo. É o ato de cortar a corda energética que te prende a uma dor no passado, que te prende a essa situação do passado, a qual você fica revivendo através das suas emoções constantemente. Então, mais uma vez, para a gente guardar, o perdão é um presente que você dá a si mesmo. E enquanto você não perdoa, você mantém o corpo de dor do outro vivo dentro de você. Você permite que o passado continue a ditar a qualidade do seu presente. O perdão, portanto, é um ato radical de presença. É dizer: eu me recuso a permitir que a energia de um momento que já não existe mais contamine o meu agora. É libertar a si mesmo para viver a vida que está acontecendo aqui, neste instante, no presente, no agora. E vamos para o terceiro passo, que é um terceiro passo difícil para muitas pessoas, que é abster-se de falar mal dos outros. E a gente precisa entender e tomar consciência que o ego adora se sentir especial e superior, e a sua tática favorita para isso é o julgamento e a crítica aos outros. Quando você fala mal de alguém, o ego sente um pequeno prazer, uma falsa sensação de elevação. Ele pensa assim: eu não sou mais como ele ou como ela, eu sou muito melhor. Mas o que realmente acontece é que estamos fortalecendo e reforçando a ilusão da separação. Nós estamos fortalecendo o nosso próprio ego, nossa própria prisão. A prática aqui é a da compaixão consciente. É olhar para o outro e, em vez de julgar, reconhecer. Ali está outro ser humano, com suas próprias dores, com seus próprios medos, sua própria jornada. Reconhecer essas falhas alheias, essas falhas dos outros e as nossas também, é como se fosse proteger e reconhecer a nossa própria humanidade compartilhada, onde a gente consegue ver as pessoas como iguais, como sendo parceiros nossos na vida e não alimentando a separação, alimentando a ideia de que nós somos diferentes e assim separados das outras pessoas também. E agora o quarto passo, que é a compaixão. Enquanto o terceiro passo era sobre o que não fazer, este passo de agora, da compaixão, é sobre uma prática ativa. A compaixão é reconhecimento da unidade por trás da aparente separação em que nós vivemos. É sentir a dor do outro como se fosse a sua, porque em um nível mais profundo, ela é a sua dor. Isso nos tira do centro dos nossos próprios pequenos dramas e nos conecta com a vida em sua totalidade. A compaixão, ela é a manifestação prática do amor que nós falamos lá no episódio 11. O amor que cura não é um sentimento romântico, é essa profunda empatia e senso de conexão com todos os seres, com tudo e com todos que nos rodeiam, não importando quem sejam ou o que sejam, né? Vamos agora para o quinto passo, que é a humildade.
E é engraçado que na nossa cultura, a humildade ela é frequentemente vista como uma fraqueza, não como algo bom, não como algo que te deixe mais forte, mas sim como algo que te coloca mais para baixo, é uma fraqueza, é uma falha que você tem. O contraponto disso é que na espiritualidade, humildade, na verdade, ela é poder. Ela é a sabedoria de render-se ao fluxo da vida, em vez de ficar tentando controlá-lo o tempo todo com a força do ego. Vocês se lembram do conceito da entrega que nós estudamos lá quando a gente estava fazendo a série sobre o livro O Poder do Agora, do Eckhart Tolle? É exatamente isso que eu estou falando aqui para vocês. A humildade é a ausência da resistência. É dizer, eu não sei tudo, eu estou aberto para aprender, eu estou aberto para o que a vida quiser me trazer. E é essa abertura, essa ausência de um, entre aspas aí, um eu rígido e defensivo, que permite que a verdadeira inteligência, a verdadeira criatividade fluam através de nós. É aí aonde essa verdadeira criatividade, o verdadeiro poder vai fluir através de nós. E prestem bastante atenção, porque normalmente o conceito que a sociedade cria e passa para nós é exatamente o contrário, hein? Então, entendam aí o que a gente está falando. Não caiam na armadilha aí e nem aceitando qualquer conceito que venha e seja entregue para vocês aí. Vamos lá, vamos para o sexto passo, que é o contentamento. E para mim, tanto na minha vida pessoal, como observando outras pessoas também, talvez essa seja a prática mais desafiadora e mais libertadora ao mesmo tempo de todas elas. O contentamento, ele é aquela paz que vem de aceitar o momento presente exatamente como ele é, sem questionar, sem duvidar, sem desejar que fosse diferente. É tudo isso. E não se trata aqui de resignação passiva, mas de um profundo sim à vida. Lembre-se de que o ego, ele está sempre buscando a felicidade no futuro. Sempre está dizendo para a gente, serei feliz quando alguma coisa acontecer, quando alguma pessoa chegar, e assim por diante, né? O contentamento, ele nos ancora no momento presente, ele nos ancora no agora, que é o único lugar onde a verdadeira paz pode ser encontrada. É a gratidão radical pelo que é, e, paradoxalmente, é essa aceitação que nos torna o terreno fértil para a mudança positiva nas nossas vidas. Vamos lá, vamos para o sétimo e último passo, que é a generosidade. E nós vamos usar a generosidade para amarrar tudo que nós vimos até aqui. Este passo, ele nos leva de volta em um círculo perfeito, assim, ao início da nossa jornada. A generosidade é a aplicação prática daquele mantra da alma, o como posso servir? Quando você vive a partir da consciência de que você faz parte da fonte, da vida, de Deus, você entende que a abundância é a sua natureza e você não tem escolha a não ser a abundância. Exatamente por causa disso, você não tem medo de dar. Dar o seu tempo, sua atenção, seu amor, seus recursos, seja lá o que for, porque você não opera mais a partir da mentalidade da escassez do ego, você opera a partir da mentalidade de abundância da alma. E dessa forma, gente, a generosidade ela se torna o fluxo natural de uma alma que sabe que é plena, que é conectada, uma alma que sabe que é abundante, uma alma que não tem medo da escassez nem do fim. E com esse sétimo e último passo, a gente completa o nosso kit de ferramentas que o Rumi nos deixou, né? Que é remover a raiva, praticar o perdão, não julgar, cultivar a paixão, ser humilde, viver incontentamente e praticar a generosidade sempre. Juntos, todos esses passos, eles formam um mapa, posso dizer assim, coerente e prático para uma vida guiada pelo espírito, pela alma. E o que é mais maravilhoso, né? Eles nos mostram que a espiritualidade não é algo que acontece em um retiro ou em um momento de meditação, mas nas pequenas escolhas que nós fazemos no nosso dia a dia, todos os dias. Cada passo é uma oportunidade para enfraquecer o controle do ego sobre nós e fortalecer a nossa conexão com a nossa essência, com a nossa alma, com a presença de cura. E o que é mais interessante disso tudo é que ao praticarmos cada um desses passos,
nós estamos ativamente escolhendo ser um anfitrião para a luz, em vez de um refém da sombra, do medo, do ego, não é? E como a gente vem fazendo, para a gente terminar essa nossa jornada, esse nosso episódio de hoje também, eu queria propor mais uma vez uma ferramenta prática que seja focada e poderosa para que vocês possam fazer durante essa próxima semana aí. Então vamos lá. Então, para a gente começar, eu vou pedir para vocês escolherem um desses passos para vocês praticarem essa semana. Se vocês forem tentar fazer os 7 ao mesmo tempo, isso pode ser avassalador. Então, eu queria que você escolhesse um daqueles 7 passos para ser o seu passo dessa semana, para que você tenha foco sobre ele essa semana e possa praticá-lo. Então, para que você possa escolher um desses 7 passos, você precisa saber quais são esses 7 passos, né? Para você não ter que escutar tudo de novo para pegar os passos, eu vou falá-los aqui para você de novo e agora você toma nota, porque aí, baseado nisso, você vai escolher qual é esse passo que você vai focar essa semana. Então, vamos lá. O primeiro passo, remover a raiva. O segundo, praticar o perdão. Terceiro, não julgar. Quarto, cultivar a compaixão. Quinto, ser humilde. Sexto, viver em contentamento. E o sétimo e último, praticar a generosidade. Se você não se lembra o que quer dizer esses passos, agora sim, você vai ter que retomar, reescutar o que nós falamos aqui para você entender o que é esse passo que você vai escolher como seu foco para a semana. E agora, o próximo passo da nossa ferramenta prática é declarar a sua intenção. Então, você pode fazer isso a qualquer momento do dia. Eu gosto de fazer pela manhã, quando a gente está começando o nosso dia, quando a gente está começando a nossa semana. Enfim, eu prefiro fazer pela manhã, mas você pode fazer isso a qualquer momento do seu dia, tá? E você vai declarar qual é a sua intenção para aquele dia, para aquela semana. Por exemplo, você pode dizer assim: esta semana, minha prática é a compaixão. Eu vou buscar ver a humanidade em todos que eu encontrar, em vez de ficar julgando cada uma dessas pessoas. Ou ainda, né, um outro exemplo é: esta semana, minha prática é o contentamento. Eu vou buscar dizer sim aos pequenos momentos, em vez de ficar resistindo a eles. E ao longo do dia, o que você vai fazer? Você vai observar sem julgamento. Você vai apenas observar como que você se sai, sem julgar, sem dizer que está bom, sem dizer que está ruim, sem qualquer tipo de julgamento, sem se culpar, sem ficar se elogiando, nada, simplesmente anote, faça uma anotação, digamos assim, fria, sem julgamento. A consciência nesse caso é a chave, aliás, nesse caso e em muitos outros. Então, ter consciência aqui é a chave. Então, escolha o seu foco, faça a prática dessa semana. Lembre-se, sem julgamento algum. Eu acredito que escolhendo esse foco semanal, ele torna essa nossa prática mais tangível, transformadora também, mais fácil de ser visualizada e praticada por todos nós. Tá bom? Obrigado a cada um de vocês por caminhar comigo nessa jornada, que esse kit de ferramentas, ele possa iluminar o seu caminho, o meu caminho, e te lembre de ser magnífico, pacífico, poderoso, poderosa, como você já é. Muito obrigado, ótima semana, paz e bem.